Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui um bocadinho convosco, apesar de ser assim em formato virtual. Obrigada à Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa pelo convite para falar um pouquinho da medicina dentária e pelo trabalho que eu venho a fazer nos últimos anos. E não vou dar uma aula de medicina dentária, muito, muito pelo contrário, só frisar alguns pontos que eu acho muito importantes para a medicina dentária deixar um bocadinho de ser o parente pobre da medicina e perceberem como a boca e os dentes e tudo o que está lá dentro está completamente integrado e é extremamente importante termos em consideração quando olhamos para uma pessoa. Eu chamo-me Margarida Figueiredo, sou médica dentista desde 2006, entretanto depois especializei-me em ortodontia. Ortodontia já, um tipo de ortodontia já mais biológico, já com atenção às forças que são aplicadas, que são a ortodontia autoligável. Então já desde esta altura eu achava que havia muita coisa que nós fazíamos na boca que era bastante agressiva e que podia ter alguns efeitos secundários. Então, já neste movimento dentário, nesta técnica que eu usava, já usava forças muito mais leves, com aparelhos já sem metal, sem extrações dentárias, porque achava que isso não fazia qualquer tipo de sentido. E nesta altura ainda não sabia da importância e da conexão que os dentes têm com todos os meridianos e com todos os órgãos do nosso corpo e com o nosso ser. Odontopediatria por paixão, eu sempre trabalhei com crianças e adoro, porque elas ensinam-nos muito. O desenvolvimento, tudo isso eu achava como se fosse um puzzle, eu adoro puzzles. E como é que mexendo uma pequena peça nós vamos influenciar todo o desenvolvimento de uma pessoa. Técnica MyoBrace, porque é uma técnica que usa muito a parte funcional, a importância da respiração, mastigação, deglutição e posição da língua no desenvolvimento de uma pessoa e no desenvolvimento de uma arcada dentária e do equilíbrio e de todas essas estruturas. Entretanto, há 7 anos para cá, mais ou menos, já perdi um bocadinho a conta, comecei a trabalhar um pouco mais com a doutora Ana Moreira e a ter um conhecimento mais quase que como cimentar tudo o que eu achava que eram ideias que andavam assim muito a pairar na minha cabeça, como os dentes ingressavam com o resto, porque uma coisa é certa, nós dentistas na nossa formação de medicina sabemos muito pouco. Eu tive 3 anos de formação no Hospital São João, mas tudo muito por alto. E os médicos, pelo menos todos os que eu falo, dentes são umas peças brancas que estão dentro da boca e o resto não fazem a mínima ideia de como tratar, o que é feito, que materiais a gente usa, o que é que nós fazemos na boca. E é muito importante esta conexão e para todo um tratamento da pessoa como um todo, não é? E então eu comecei a minha formação em ozonoterapia, homeopatia, auriculoterapia, mais tarde em homeoprofilaxia, tivemos contacto com geometria sagrada, todas essas terapias que hoje em dia são chamadas alternativas e que eu acho que para mim funcionam como medicina dentária num todo. Eu preciso de saber tudo, quanto mais souber, mais vou ser importante na modificação do meu paciente, ou do meu cliente, ou do meu amigo, ou o que lhe quiserem chamar, que me vem pedir ajuda. Então, importa ter um bocadinho a noção de que realmente alguns ditados fazem sentido. A saúde começa pela boca, sim. Desde quando? Desde o momento em que a gente nasce. Então, o primeiro contacto que nós temos com o mundo, neste caso com uma amiga da nossa mãe, é pela boca. O bebê põe tudo à boca para aprender. Porquê? Porque a imunidade cria-se dessa maneira. Então, o nosso sistema imunitário, as amígdalas, adenoides, tudo está na nossa face, tudo está na nossa boca e é a partir daí que nós temos esse conhecimento. É a partir daí que nós vamos aprender o que é que são os alimentos, o gosto, o sabor, a textura. Tudo isso é aprendido pela boca. É uma conexão com o mundo inteiro. Então, a partir do momento em que a criança mama, ela não está só a adquirir o seu alimento físico, mas um alimento emocional, um alimento espiritual, um elemento mental, sim. Nós somos 4 elementos: físico, mental, emocional e espiritual. Todos esses 4 seres no nosso ser têm que ser alimentados e começa pela boca.
nós precisamos de nos alimentar corretamente para termos um desenvolvimento acertado, um desenvolvimento correto, bom, tanto ele seja da nossa alimentação como do resto. O facto de nós mamarmos vai levar a um desenvolvimento correto dos maxilares, dos dentes, da cavidade oral e, a partir daí, um desenvolvimento do equilíbrio, um desenvolvimento constitucional correto e por aí fora. Então, está tudo conectado. A boca é o nosso principal maneira de nós nos apercebermos do que se passa à nossa volta, muito antes dos outros sentidos todos. Então temos que ter em atenção uma coisa, nós temos duas dentições, uma que começa a nascer mais ou menos a partir dos 6 meses e outra que 6 anos, então aqui o número 6. A dentição de sida, a dentição de leite, como quiserem chamar, constituída por 20 dentes, todos eles nascem numa altura específica do nosso desenvolvimento. Tanto um desenvolvimento físico, que nós temos o começo da produção de uma hormona, o funcionamento de algum órgão de uma maneira diferente, nossa visão, a nossa audição, então tudo isso se vai desenvolver ao longo dos primeiros anos de vida e com ele os dentes. Os dentes vão marcar esse aparecimento de alguma função nova, de alguma emoção nova, de alguma apreensão nova do mundo, como se fossem uns marcos. Ok, cheguei aqui, puma, nasceu o dente, já está, aqui eu já aprendi. E a mesma coisa se vai passar depois na dentição permanente. A partir dos 6 anos nós temos uma nova evolução da criança e vão formar-se os novos dentes. Começando pelos incisivos, depois caem nos molares, nascem pré-molares, depois vêm nos molares. Então nós aí temos uma cronologia específica da erupção que vai marcar também alguns pontos importantes. Nós devemos sempre cuidar dos nossos dentes. O facto de termos dentes saudáveis e termos uma boca saudável é, por um lado, uma higiene correta, por outro, uma visita ao dentista para vermos se está tudo bem e outro lado, termos uma saúde boa, porque a cárie não é só um ataque, uma infecção aguda bacteriana, porque nós na boca temos milhões de bactérias e elas são importantes para nós. Elas estão na nossa boca e como estão nos outros orifícios do nosso corpo
por proteção e porque são nossas simbiotas, então elas são precisas para fazer a digestão, para haver para elas também reconhecerem e nos ajudarem o que é bom e o que é mau. Por isso é que elas lá estão. Então nós não vamos nunca tentar matar as bactérias que estão na nossa boca, não, nós temos é que coordená-las, elas têm que viver em sinergia connosco. Se nós tivermos uma boa higiene, usando, por exemplo, pastas de dentes o mais naturais possíveis, sem antibacterianos, sem desinfetantes, sem milhares de materiais cancerígenos até que estão lá, nós vamos ter mais saúde. Por exemplo, as pastas de dentes que são comercializadas normalmente, já dizia a minha avó que elas eram feitas para limpar pratas. Porquê? Porque tem lá muitos materiais que vão realmente matar as bactérias, mas isso não é o que nós queremos. Nós queremos é simplesmente remover o excesso de comida, o excesso de placa bacteriana que está na nossa boca, para mantermos os dentes lisinhos, limpos e brilhantes. E para isso, uma pasta com o mínimo de coisas possível. Elixir, todas essas publicidades que eu acho inacreditáveis de vamos matar 99% das bactérias que estão na nossa boca, não temos necessidade nenhuma disso. Nós podemos ter, sim, alguns padrões de gengivite que uma simples água oxigenada trata, ou normalmente podemos bruxar com água, podemos usar água ozonizada se nós quisermos para manter uma qualidade melhor da nossa boca, ou usar bicarbonato de sódio, que vai aumentar o pH da boca e que nos vai dar um pouquinho mais de saúde e mais saliva, que nós precisamos disso. O flúor é um assunto um bocadinho tabu na medicina dentária, porque a maior parte das pessoas incentiva, e mesmo pediatras e tudo, incentivam o uso do flúor. Eu sou contra. Então, sou contra desta maneira. O flúor é importante na nossa constituição, ou seja, nós precisamos diariamente de 0,1 a 0,4 ppm de flúor para o nosso desenvolvimento correto de ossos, dentes e tudo mais. As pastas de dentes têm entre 250 a 1450, algumas até com 5000 ppm de flúor. Esta quantidade exagerada de flúor diário, e ainda por cima lavando os dentes 3 vezes ao dia, acaba por ter um efeito contraproducente. Porquê? Porque só há uma troca com hidroxiapatite de flúor quando ela está. Hidroxiapatite é o mineral que forma o nosso esmalte, só quando os dentes estão eximamente limpos. Então, se formos ao dentista, fizermos uma limpeza muito boa e a seguir aplicarmos flúor diretamente nos dentes, vai haver uma troca. Noutros casos, por exemplo, uma higiene corriqueira em casa, o dente não vai estar nesse eximiamente limpo, então o flúor não tem essa capacidade de adesão. Portanto, ele vai ser absorvido pelas mucosas, engolido ou cuspido fora. Como é que as marcas tentaram que haja um bocadinho mais de absorção? Aumentaram a concentração. A concentração de flúor, nesta concentração que existe, é extremamente tóxica. O flúor ingerido, absorvido pela mucosa em excesso, vai ser tóxico tanto para os ossos acabam por não ficar tão mineralizados como queríamos, mas acontece o contrário, e nos dentes acontece uma coisa chamada fluorose, ou seja, os dentes quando nascem vêm com defeitos, em vez de vir brancos, vêm amarelados, vêm manchados, e aí o esmalte, em vez de ser mais forte, é muito mais fraco e esfarela-se. Então, temos que ter atenção quando mandamos fazer suplementos de flúor ou quando usamos flúor nas nossas pastas. Eu, normalmente, só em casos muito, muito, muito pontuais é que peço para usar flúor e em quantidades muito pequenas. O normal é pedir sempre pastas com zero flúor. Zero flúor, zero mentol, zero eucalipto, porque são sabores muito intensos e que vão provocar também uma baixa de saliva grande e eu preciso que as bocas estejam bem hidratadas para haver uma flora bacteriana correta, boa e que nos ajude. A alimentação também é super importante. Então, se nós tivermos uma alimentação muito rica em hidratos de carbono, muito rica em alimentos processados, com muito açúcar, nós vamos ter uma desorganização dessa flora bacteriana que nós temos na boca. Porque o açúcar é uma droga, nós todos sabemos isso, as pessoas ficam viciadas, as bactérias também. Então, nós devemos ter uma alimentação rica em nutrientes e não em
desnutrientes, se quisermos chamar assim, mas pobres em açúcar, porque nós não precisamos deles para nada. A função que a nossa boca tem, ou melhor, a nossa boca tem um conjunto de funções extremamente importante. Nós precisamos de ter a boca fechada para termos uma respiração correta, então se a boca estiver aberta, vamos respirar automaticamente pela boca. O ar, além de não ser tratado e não ir para os pulmões corretamente, ele também, o facto de termos a boca aberta, temos uma diminuição da temperatura, temos uma maior secura na boca e aí, só daí temos uma alteração da nossa flora bacteriana. Uma mastigação, a mastigação deve ser bilateral e alternada, porque nós precisamos de estimular os músculos de um lado e os músculos do outro, e se mastigarmos dos dois lados, respiramos pelos dois lados e temos uma simetria facial e uma simetria no nosso corpo. Se nós só usarmos um lado, ficamos literalmente tortos, começamos a respirar mais para um lado do que para o outro e a nossa musculatura deixa de ter aquela função simétrica e adjuvante dos dois lados. Um exemplo prático, se virem os braços dos tenistas que jogam só com um lado, um braço é muito maior que o outro. Pronto, aí temos uma descompensação. Essa descompensação existe na cara também e é visível. E, por último, uma posição correta da língua. A língua tem uma função extremamente importante, não só na fala e na comunicação com o resto, mas no desenvolvimento dos maxilares também. Então ela deve ter um posicionamento correto para nós termos um correto desenvolvimento de toda a nossa boca, uma respiração correta, conseguirmos fechar a boca e como veem todas estas 4 funções principais estão muito ligadas umas às outras. Hábitos e vícios eu pus aqui porque nós conseguimos ver perfeitamente pelo desgaste dentário se a pessoa rói as unhas, se morde a bochecha, para que lado dorme, para que lado mastiga e se arranjam ou não os dentes durante a noite. O bruxismo também é eu vou-lhe chamar uma patologia cada vez mais frequente e cada vez mais detectável precocemente. O bruxismo não é mais do que um ranger de dentes ou um apertar de dentes, só que ele é um reflexo do que se passa emocionalmente na pessoa. O stress, problemas emocionais não resolvidos, coisas que têm que ser tratadas porque esta descompensação, esta patologia vai prejudicar o sono e quanto mais cedo começa, mais problemas nós vamos ter porque não dormindo nós não regeneramos e então isto aqui é um ciclo vicioso que se vai perpetuar ao longo do crescimento da pessoa. Então, nós na cara e nós na língua, por exemplo, nós temos um mapa de tudo o que se passa dentro, tudo o que se passa na pessoa, tudo o que se passa em todos os órgãos. Nós vendo facialmente, nós conseguimos ver, por exemplo, através das olheiras, que é uma pessoa que não dorme. Se é uma pessoa que não dorme, provavelmente tem bruxismo. Se tem bruxismo, não dorme. Então temos aqui um ciclo vicioso. Nós conseguimos ver através de borbulhas, de acne, de manchas, do que se vai passando de alterações de temperatura, de zonas mais vermelhas na face, aquilo que vamos já tendo, só pela pessoa olhar para nós já vamos ter uma visão do que se pode estar a passar no resto do corpo. A língua também, se nós tivermos atenção, vai ter fendas ou vai ter alteração das papilas em algumas zonas específicas, se nós tivermos alguma patologia em alguma zona do nosso corpo. Toda a gente conhece este esquema dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa, em que nós conseguimos associar um elemento, um órgão, uma víscera, uma emoção, uma parte do nosso corpo, um sabor, ou seja, conseguimos agrupar por 5 elementos e nós conseguimos agrupar os dentes nestes elementos também. Então, os sisos estão associados ao elemento de fogo, coração, intestino delgado, os nossos caninos, que é o eu, é madeira, é fígado, é vesícula biliar, os nossos incisivos, tanto os superiores como os inferiores, elemento água, rim, bexiga, os premolares superiores e os molares inferiores ao pulmão, ao intestino grosso, os molares superiores e os premolares inferiores ao elemento terra, baço, estômago. O que é que nós podemos ver aqui é se nós tivermos alguma alteração nesses dentes ou nessa zona da gengiva,
nós podemos associar alguma descompensação ou algum mau funcionamento em algum órgão, e da mesma maneira, se o paciente já vier detectado por algum médico algum problema em algum órgão do nosso corpo ou algum destes elementos, nós vamos poder ir ver diretamente ao dente o que é que está a acontecer, se tem um tratamento bem feito, se não tem, se tem cárie, se não tem, se tem gengivite, se não tem. Então aqui podemos ter um trabalho em conjunto muito interessante, porque é impossível alguém conseguir tratar alguma coisa no nosso corpo sem irmos ver se os dentes estão bem. Chamam-se campos interferentes. O nosso nervo trigêmeo é um nervo extremamente importante no nosso corpo, é um nervo de transmissão rápida. O cérebro percebe muito mais rápido um sinal vindo do dente do que vindo do órgão correspondente. Então temos aqui uma chamada de atenção. Está tudo ligado. É preciso sempre olhar para os dentes da mesma maneira que é preciso olhar para o nosso corpo. Se fazem todos parte. Não adianta tentar tratar um problema de estômago, seja ele qual for, sem ir olhar para ver o que é que está acontecendo na boca, nos premolares, ou nos molares superiores, ou na língua, ver tudo isso. Então os dentes são uma extensão dos nossos ossos, portanto governado pelos rins, e as gengivas estão sob a influência do estômago e do intestino grosso, isto vendo de uma maneira geral, e depois cada dente ainda está inserido num meridiano. Por isso, não esqueçam, olhem para os dentes como uma parte integrante do nosso corpo. Se um dente tem um processo inflamatório crónico, uma restauração mal feita, uma doença periodontal, tudo aquilo que eu estava a dizer, ou qualquer outro problema, às vezes até podemos dizer que é inofensivo. Eu tenho o dente desvitalizado, ele não dói. Não, ele vai causar um problema em algum sítio. Aquele processo que nós tratamos vai recidivar. Porquê? Porque o meridiano não está todo curado. Então, olhamos para os nossos dentes de uma outra maneira a partir de hoje. Outra coisa importante e que cada vez está a ser mais estudada é um problema de oclusão, a maneira como nós fechamos a boca. Então a mandíbula é uma parte integral do sistema postural, que gera movimentos compensatórios na locomoção e na condição da nossa ATM. Temos uma relação muscular através do nosso ocioide à cervical. Então nós pensemos no nosso corpo sempre como uma marioneta. Se nós puxarmos um fioinho, todo o resto vai compensar para nós conseguirmos andar direitos e conseguirmos fazer a nossa função. Só que essas nossas compensações consecutivas ao longo do tempo, depois vai chegar a uma certa altura em que o corpo não compensa mais e diz, chega, então aí começam as patologias. Desde que eu tenho trabalhado muito com colegas fisioterapeutas e osteopatas, tenho chegado à conclusão de que cada vez mais a nossa maneira de fechar os dentes, a nossa simetria tem que ser averiguada, para termos reorganizarmos a nossa marioneta, reorganizarmos o nosso esqueleto e a nossa função muscular para sermos cada vez melhores. Então, alguns casos práticos de coisas que eu vejo diariamente, quando são bocas de crianças em várias alturas do seu desenvolvimento, e então nós conseguimos ver que do lado em cima nós vemos uma mordida profunda em que os incisivos inferiores não se veem quando a criança fecha a boca, e em baixo, do outro lado, vemos uma mordida aberta, ou seja, os dentes não tocam de maneira nenhuma. Então aqui nós já sabemos que vamos ter problemas mastigatórios. As crianças não tocam os dentes todos, então os dentes ela não vai conseguir mastigar de uma maneira correta, não vai conseguir mastigar para os dois lados, o alimento não vai bem processado, a digestão não é tão boa. São crianças, sobrevivem? Claro que sim. Aqui temos, à partida, uma disfunção da posição da língua, não temos uma mastigação correta, mordidas abertas, não temos uma respiração correta, então aqui já sabemos que vamos ter uma alteração de todas as funções básicas do organismo. Em cima conseguem ver, então eu estava a falar do meu lado esquerdo em cima, do meu lado direito em baixo, e se nós cruzarmos a seguir do lado esquerdo, do lado direito em cima, nós vemos uma arcada que não tem espaço para os dentes todos. Além da mordida aberta que já está ali camuflada, nós não temos espaço para os caninos superiores. Então, se não temos espaço, quer dizer que esta criança não mastigou corretamente, não se desenvolveu corretamente, possivelmente a língua também não estava na posição correta e vamos ter dentes que não nascem. Então vamos ter marcos fisiológicos que não vão estar presentes. Nós precisamos de tratar esta criança, voltar a devolver o espaço, voltar a devolver a harmonia para todos os dentes caberem lá.
não é chegar e tirar outro, não, é devolver a harmonia. Embaixo, do lado esquerdo, conseguem ver um maxilar que aparentemente até parece estar bem desenvolvido, mas não. Aqui temos uma criança que de certeza que não mastiga correta, com uma projeção dos incisivos superiores. Isto vai levar a um deficiente desenvolvimento da mandíbula e provavelmente é uma criança que respira pela boca. Então, só olhando para uma fotografia, as informações que ela nos vai dar. Mais bocas ou mais casos e mais coisas que eu vejo o dia todo, os dias todos. Mordidas cruzadas, ou seja, em vez do maxilar superior circundar totalmente os dentes do maxilar inferior, nós temos uma mordida invertida. Isto o que é que leva a pensar? A posição da língua está errada, a mastigação não é certa, provavelmente tem uma respiração mista, temos uma alteração da flora bacteriana e temos uma alteração da oclusão, uma alteração postural certa. Uma mordida cruzada bilateral, até podemos ter uma mastigação dos dois lados, mas quando ela acontece só de um lado, a pessoa só mastiga para o lado da mordida cruzada. Não consegue mastigar para o outro lado porque o movimento não é fácil, não dá jeito, é o que eu uso. Então, se temos uma mastigação só para um lado, nós vamos ter uma alteração de toda a estrutura muscular e de toda a estrutura óssea. Se isto for uma criança, pior ainda, ela vai se desenvolver torta. Mordidas abertas até em adultos, elas devem ser intervencionadas e hoje em dia temos tecnologias para tratar isto e restituir a função através de exercícios, através de exercícios funcionais, de mastigação, de posicionamento de língua, para devolver a função à pessoa e ela respirar pelo nariz outra vez e ter saúde. Então, isto aqui são duas pacientes minhas, só para ter atenção a uma coisa, quando nós já vemos desde pequeninos, elas têm 8 anos nesta altura, agora já são grandes, mas tinham 8 anos, e aqui apesar de vermos uma que tem uma boca aberta em que se vê os dentinhos e outra que até aparentemente tem uma boca fechada, nós conseguimos ver na paciente da boca fechada um aumento de tónus ali do queixo. Então isto não é uma posição natural, ela normalmente está de boca aberta, apesar de que quando eu peço para fechar consegue, enquanto que a que está em baixo não consegue. Nós vemos uma desidratação dos lábios, vemos já uma alteração, um desvio em termos ósseos numa criancinha só de 8 anos e nós precisamos de já começar nestas idades a tratar. São os meus gêmeos, eles eram 2, aqui só está um, e ambos tinham isto. Então o que é que aconteceu? Eles na brincadeira caíram e tiveram uma inversão da mordida anterior, já com 7 anos ela já era detectável. Tenho 2 hipóteses, vou deixar crescer e vou deixar que esta mordida cruzada se perpetue e que depois seja uma coisa cirúrgica, ou vou simplesmente com um aparelho muito simples e ao fim de 6 meses ter o caso resolvido. E hoje em dia eu tenho dois adultos de 20 anos com sorrisos bons, com um maxilar bem constituído, sem nenhum problema oclusal e que não precisam de cirurgia para nada. Então as intervenções devem ser o quanto antes. Eu adoro ver os miúdos a partir dos 3 anos e a partir dos 3 anos eu já consigo que comecem a ter hábitos saudáveis e esses hábitos vão se perpetuar para os adultos que são uns. Vejam o que acontece quando nós intervimos rapidamente num perfil de uma criança. Temos um tratamento feito em 8 meses, não vou entrar em detalhes, mas nós vemos muito bem que há um desenvolvimento melhor da mandíbula, há um posicionamento melhor do lábio e eu agora tenho a certeza que esta criança tem todas as condições para respirar pelo nariz, é só uma questão de treinar. Aqui eu trouxe este caso muito interessante, porque apenas foi corrigido o incisivo superior, o tratamento foi todo feito para tirar aquele incisivo superior que estava no palato. Foi colocado um aparelho e só fizemos isso. E a parte inferior, eu quero que reparem como sem qualquer intervenção, apenas com exercícios musculares e
a posicionamento daquele incisivo no sítio, como todos os incisivos inferiores foram tomando melhores posições. Então, nem sempre é preciso usar aparelho para corrigir a posição dos dentes, como usar aparelho e função correta é suficiente para ir reorganizando todas as outras peças da nossa boca. Vejam, eu trouxe isto porque quando nós vemos um bebezinho tão fofinho dormir de boca aberta, nós já vamos ter noção de que ele vai respirar pela boca e então vai ter algumas alterações. Crianças que respirem pela boca e que nunca seja feito nada a nível funcional vão ser adultos que ressonam. Portanto, previnam-se a vós, a vocês mesmos, de ter este problema de sono, este de ressonar, e também ajudam quem dorme com vocês a dormir, a terem uma noite descansada. Mas, acima de tudo, um bom sono precisa de uma boa respiração. E se nós temos um bom sono, regeneramos-nos melhor, temos melhor saúde. Aqui, mais uma vez, para frisar o aspecto facial de uma criança que respira pela boca, com os olhos caídos, olheiras profundas, temos um fraco desenvolvimento do nariz, a boca está sempre aberta e respira, e os lábios sempre secos. É uma criança que não tem a mesma força e a mesma disponibilidade física para fazer todas as suas atividades. É uma criança que à partida já não tem as mesmas condições de aprendizagem porque está cansada. E este cansaço perpetua-se ao longo do tempo e ao longo do desenvolvimento, e depois são adultos que naturalmente são mais cansados, que naturalmente precisam de horas de sono maiores e que depois têm todas as patologias associadas crónicas a um mau sono, a um mau sono REM neste caso, e a uma má oxigenação. Também gostaria de frisar que uma criança que respira pela boca é uma criança que tem muito mais tendências a patologias respiratórias e a infecções de todo o género. Porquê? Porque o sistema não está compensado. Esta radiografia deve vir, chamada ortopantomografia ou radiografia panorâmica. Todos os pacientes que entram no meu consultório vêm acompanhados de uma ou vão fazer. Aqui sim, a medicina tradicional é espetacular. Nós aqui conseguimos ter uma informação enorme de tudo o que se passa. Dentes desvitalizados, dentes maltratados, tipo de tratamento que foi feito. Muitos casos de sinusite são causados pelos dentes, implantes, não implantes, o material que é feito, dentes que foram perdidos. Então nós aqui conseguimos ter quase um historial de tudo o que acontece na boca. E, inclusive, muitas vezes, como está a forma da articulação, então temos uma visão generalizada de tudo o que foi acontecendo na boca destes pacientes e de tudo o que nós precisamos de intervir para devolvermos uma saúde ou devolvermos a saúde aos nossos pacientes. Último ponto, só para terminar, mais um tema controverso na medicina dentária, a remoção ou não de amálgamas dentárias. A amálgama é uma mistura de chumbo e mercúrio. O mercúrio, segundo a Organização Mundial de Saúde, é proibido o seu uso em quase tudo. Foi removido o seu uso em aparatologia médica, os termómetros, por exemplo. Algumas vacinas já tiraram o mercúrio da sua composição, já foi tirado da composição de muitos de cremes, de shampoos, de tudo. O chumbo já saiu da gasolina e mesmo assim o amálgama de prata ainda é permitido o seu uso desde que seja capsulado. Eu não uso, nunca usei, e sou a favor da sua remoção. Claro que a remoção requer todo um protocolo específico, não é chegar aí de broca e tirar, sem mais nem menos, porque o mercúrio é volátil. A partir dos 25 graus ele é volátil, ele é tóxico, e é tóxico para a pessoa que o tem, como para o médico que o remove. Então, cuidado, médicos dentistas, por favor, não removam isto sem máscaras específicas de filtração, sem aspiradores
de ar, não só o aspirador de cadeira, mas um aspirador acessório para tentar minimizar o risco do amálgama, e para o nosso paciente é necessário um protocolo muito, muito preciso e completo. É preciso fazer uma medicação ou uma suplementação antes, uma suplementação depois, se quisermos chamar assim. É preciso usar técnicas de isolamento absoluto. É preciso haver uma técnica muito precisa na remoção para tentar minimizar ao máximo o tocar na amálgama, uma limpeza muito boa de todos os túbulos dentinários e de toda a zona que foi usada, e uma restauração com um material depois o mais biológico possível. Claro que na medicina dentária os materiais não são muito biológicos, não são resinas, mas nós temos dentro da panóplia toda de compósitos, temos alguns que são menos lesivos que outros, então optar sempre pelas melhores escolhas. E um último, já que estamos a falar disto, uma última salvaguarda da reconstrução dos dentes. Reconstruir os dentes com a anatomia precisa, com todos os sulcos e vincos e vertentes que o dente tem. Demora muito tempo, eu sei que sim, mas é importante a reanatomização do dente tal como ele nasceu. A natureza criou assim, criou este encaixe porque a oclusão é extremamente importante, como eu já referi em toda esta palestra. Então, despeço-me desta nossa pequena conversa. Sorrir não é apenas mostrar os dentes, mas sim a alma. Então sorriam com vontade, tratem o vosso sorriso, porque ele espelha tudo o que nós somos. Muito obrigada a todos, espero que tenha sido importante este nosso bocadinho e que a partir de hoje vejam os dentes não como umas pecinhas brancas bonitas que só fazem o nosso sorriso, mas como uma parte integrante de tudo o que nós somos. Muito obrigada a todos.